Boa tarde, estamos começando mais uma entrevista pela página do Amazonas Atual no Facebook com o candidato Luiz Castro. Né? Luiz Castro é candidato pela coligação O Começo de uma Grande Mudança, que tem os partidos Rede e PSOL, e ele é o candidato da Rede. Né? O candidato a vice é João Vitor Tayá, do PSOL. Candidato, o senhor emitiu uma nota hoje, a coligação emitiu uma nota hoje criticando o TRE pela demora no julgamento do tempo de televisão. Vocês dizem que teriam direito a mais tempo e o TRE não julgou até hoje. Como é que... o que levou a essa atitude de divulgar essa nota hoje? E como é que isso prejudica a sua campanha na TV? Bom, primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, interagindo, e todos os internautas que estão acompanhando esse momento de interação da nossa candidatura, a candidatura do 18, minha, do João Tayá, que é uma candidatura realmente diferente das demais, com todo o respeito que nós temos, porque nós temos, de fato, uma independência real das forças que estão no poder. É uma independência que incomoda e que muitas vezes é encarada como uma ameaça aos interesses daqueles que se revezam no poder há 34 anos. E nós estamos cobrando do TRE uma postura realmente imparcial, realmente proativa, no sentido de não aumentar as desigualdades que já existem na lei eleitoral, que tornam o tempo da Rede do PSOL muito pequeno, assim como o fundo partidário, porque na última reforma eleitoral, os grandes partidos que dizem ser adversários entre si, como o PMDB, PT, PSDB e seus aliados, os partidos médios, eles reduziram o tempo disponível para os pequenos partidos, e agora o TRE ignora o direito da Rede de fazer valer o seu tempo, pelo menos em relação aos 5 deputados federais que adentraram no partido quando ele foi criado. Isso é uma coisa absurda o que está acontecendo com a Rede. Eu quero denunciar à sociedade essa inércia do TRE de não tomar uma decisão ainda que nos permita recorrer ao TSE e dizer que mesmo assim nós altivamente estamos enfrentando aqueles que não desejam que a Rede e o PSOL concorram da forma como estão concorrendo, porque nós entendemos que, infelizmente, o que acontece em Brasília, que a Lava Jato mostra com muita clareza, nos escândalos de desvio de dinheiro da Petrobras, não é muito diferente do que tem acontecido no nosso Estado. E nós incomodamos porque não temos ligação com esse status quo, com essa corrente aí que está amarrando o Amazonas, acorrentando o Amazonas no atraso e que tem muita corrupção, que desvia o dinheiro que tem que estar na saúde, na educação. E nós queremos mostrar para vocês que pode ser, de fato, muito melhor se a gestão pública, a administração pública estadual, ela se desligar, se desacorrentar desses interesses malignos que tomaram conta da administração pública de grande parte da política do nosso Estado. Como é que vocês fazem essa conta do tempo de televisão? Nós fazemos a conta como a lei determina. A lei determina que para partidos novos nós temos direito à consideração dos 5 deputados federais que entraram na Rede quando ela foi criada, o que o TRE está ignorando. Mas eu quero dizer que o nosso adversário não é o TRE. O nosso adversário, na verdade, é esta corrente que vem desde Gilberto Mestrinho e que é hoje representada por 3 candidaturas todas elas do sistema, e que estão alicerçadas em um forte poder econômico e de máquinas governamentais. E nós somos uma espécie de resistência. É bom lembrar que a resistência, a resiliência de não nos permitir ser incoerentes na nossa luta. E é uma luta democrática, uma luta de paz, não é uma luta de agressões pessoais, mas é de verdade também. É mostrar que é preciso, nesse período de tempo do governo interino, Valmir, fazer uma reorganização da administração estadual, revendo os contratos, implantando a transparência, diminuindo os custos do desperdício e focando, de fato, o dinheiro público naquilo que é essencial, que é nas políticas de segurança, de emprego e renda, nas políticas da área de saúde e de direitos humanos voltado para as minorias e para os segmentos mais vulneráveis, dentre eles as mulheres. Não dá para fazer uma mudança profunda do ponto de vista de investimentos. Nós vamos ter 14 meses e meio aproximadamente de governo interino, não é 15 nem é 12, é 14 e meio, e 14
na verdade é um simbolismo que nos aproxima do 18 da nossa coligação, é um número de sorte, é um número de verdade, e a gente quer dizer para você que o nosso plano de governo, ele não vem com mentiras mirabolantes como essas que estão na propaganda da televisão. Ele vem com uma coisa muito simples: nós vamos organizar de forma diferente a maneira de governar o Amazonas. A prioridade vai ser, de fato, o interesse coletivo da população, não o interesse desse grupo privilegiado de pequenos, de grandes empresários e de grupos de políticos que estão cada vez mais ricos e o povo cada vez mais pobre, mais sofrido nas filas para exame, para consulta, para cirurgia, na insegurança e na violência nas ruas, na falta de emprego e de renda. Portanto, o nosso plano é focado nessas questões. Agora, diminuir o número de cargos comissionados, diminuir o número de cargos indicados politicamente, valorizar o serviço, o servidor efetivo, prestigiar aquele que de fato vai atender você na ponta, que é o pessoal da área de saúde, os profissionais da área de saúde, os professores e pedagogos na educação, os assistentes sociais e psicólogos e, claro, os policiais civis, militares e os peritos. A gente entende que é fundamental diminuir o gasto na burocracia e ampliar o investimento lá na ponta, no campo, onde o cidadão precisa ser bem atendido. Isso tem que ser feito com muita energia, com muita decisão, mas também com planejamento técnico e com um sistema de participação e de controle social permanente. Portanto, o nosso critério para formar o nosso governo é um critério ao mesmo tempo técnico, mas também com forte sentido social. Não queremos cair na tecnocracia. E sem partidarismo, sem aparelhamento, sem essa história de eu vou colocar cabo eleitoral para ocupar cargo de governo. Não, é gente que tem realmente capacidade e compromisso de fazer um bom trabalho. O senhor começou a sua carreira política como prefeito de Envira, né? Depois foi ocupou o cargo de secretário de Fui deputado produção e depois rural. secretário. Isso, ali no primeiro governo do Eduardo Braga. Sim. Em que momento o senhor se distanciou desse grupo e passou a fazer um mandato independente? Eu já era um político, em Envira principalmente, com uma visão de administração bem diferente. Embora tivesse uma aliança política de prefeito do interior com o governador, nós administrávamos de uma maneira bastante diferente os recursos públicos. Tanto é que eu sou um político que não tem uma única acusação de desvio de dinheiro. Eu sempre fui muito rigoroso com essa questão de propina, de corrupção, e essa era uma característica minha que não combinava com o grupo político no qual a gente estava inserido. Mas eu tinha esperança, na época em que o governador Eduardo assumiu o governo, de que ele também quisesse promover uma transformação verdadeira. Mas na CEPRO, no primeiro ano, nós tivemos o apoio para implantar o sistema organizado de política pública do setor primário, mas a partir do segundo ano eu comecei a observar que eu era uma espécie de peixe fora d'água, porque, primeiro, eu não sirvo para outros interesses do que aqueles que estão postos na pasta, na secretaria ou na prefeitura, no cargo que eu ocupo. Eu não faço nenhum jogo, eu não sou útil para o sistema, eu sou útil para a sociedade. E quando em 2005 eu pedi para sair da CEPRO e sair da secretaria e voltei à Assembleia, eu percebi que claramente eu tinha que tomar uma mudança, eu tinha que adotar uma mudança de posição. E tive essa decisão mais existencial do que política, Valmir. Foi uma decisão profunda, uma decisão verdadeira, uma decisão que eu trago comigo muito firme, e ela tem uma linha de coerência que qualquer pessoa pode acompanhar. Estou há 12 anos fazendo oposição, não vou aceitar nenhum tipo de proposta, não aceitei e nem irei aceitar, e digo claramente, prefiro perder uma eleição do que abrir mão dos meus ideais. Não estou à procura de acordos para chegar ao poder a qualquer preço. O Brasil está ruindo pelo cupim da corrupção. O Amazonas também não está nada bem. Ou nós mudamos a forma de nos relacionarmos no poder com a sociedade, entendendo que o poder é uma outorga que a sociedade lhe dá para agir em favor da própria sociedade, ou o país não vai melhorar. Vejam aí esse Temer corrupto no poder, veja aqui esse sistema aí que é representado muito bem e muito mal ao mesmo tempo pelo governador Kassab, que é na verdade um dos netos de Gilberto. Olha só, vamos prestar bem atenção. Gilberto Mestrinho
seu filho político Amazonino Mendes, depois seus netos, aí, Omar Aziz, Eduardo Braga, José Melo e tantos outros que estão no poder há 34 anos. É um clã, e eu nunca me encaixei bem nesse clã. Eu entendo que o amazonense tem que acordar. Eu acordei há muito tempo, mas tem gente que continua dormindo. E o pior, quando você sabe, os escândalos estão comprovados, os candidatos do sistema, eles querem simplesmente manter o poder e os privilégios. E você que está cada vez mais pobre, você que está cada vez mais maltratado, não deve se deixar enganar pela escravidão da corrupção que tomou conta do nosso Estado e que tomou conta do nosso país. Nós temos que nos libertar. O problema grande hoje não é tanto ideológico, de esquerda, centro-direita, é muito mais um problema cultural e ético. O rouba mais faz não dá mais para manter. O rouba mais faz é um sistema iníquo que foi colocado por Adhemar de Barros e depois Paulo Maluf como uma justificativa para políticos corruptos. Tem que fazer sem roubar. Onde trabalhei, onde atuei como secretário, como prefeito, eu fiz sem roubar. Eu ando de cabeça erguida no município de Envira, onde hoje essa corrente do rouba mais faz está tomando conta da prefeitura, ando de cabeça erguida, porque eu tinha um comportamento e tenho um comportamento que me proíbe de tirar dinheiro do povo para colocar no meu bolso ou para fazer qualquer. Agora, isso é só o mínimo. A gente tem que também ter competência, estudar as políticas públicas, e o nosso plano de governo ele está bem embasado. A gente não está aqui só dizendo nós somos honestos, eu e João Tayá. Nós também temos competência para governar e governar bem e arrumar essa casa de uma forma bem diferente do que ela está arrumada hoje. Agora, deputado, o desejo de derrotar os grupos políticos dominantes do Estado é comum a outros candidatos também. Como é que o senhor pretende atrair o eleitorado dos candidatos que representam esses grupos dominantes? Dizendo para você nos comparar com os demais candidatos. Hoje mesmo eu recebi várias manifestações de rua na Constantino Nery e pessoas que chegaram comigo e disseram: Luiz Castro, eu já percebi que você é o único candidato de verdade de oposição. Por quê? Porque de fato nós estamos aqui para valer, tá? Eu gosto de tomar laranja, comer laranja, beber laranjada, mas eu não sou laranja. Minha campanha é simples, não tem dinheiro daqueles empresários que financiam outras candidaturas. E no caso do meu amigo, não chega a ser um amigo, mas uma pessoa que eu respeito, Marcelo Serafim, eu também acredito que ele não é laranja, portanto serei bem sincero na minha entrevista, mas eu estou muito mais preparado para governar o Estado, porque eu conheço muito melhor o interior e tenho um acúmulo maior do que o dele. E nesse sentido, respeito muito a candidatura do Marcelo, tá certo? Acho que o Marcelo é uma pessoa que está fazendo o papel correto, mas nós queremos colocar em comparação, e quando eu falo Marcelo, eu me refiro a Marcelo Serafim, fique bem claro, tá? Uma comparação, né? Uma comparação da nossa candidatura. Nós temos a capacidade de fazer uma mudança verdadeira e temos a independência de fazer essa mudança. A Rede e o PSOL são os únicos dois partidos dessa eleição que não tem um único político com mandato e nem sem mandato acusado na Lava Jato. O único, a única coligação. Ao mesmo tempo, eu sou um político com experiência de trabalho, já exerci vários cargos públicos, é muito fácil dizer eu sou honesto, eu sou sério, eu vou mudar, mas eu já provei. Eu não tenho uma única reprovação de contas. Isso pode parecer pouco, mas no momento em que tem muita gente que diz os políticos são ladrões, os políticos todos são enganadores, isso não é pouco não. Prova, inclusive com os bons resultados onde eu estive, tanto na CEPRO quanto na Prefeitura de Envira, que é possível fazer política sem roubar e sem propina. Não só é possível, é necessário. Então nós temos também outras boas candidaturas alternativas a esse grupo do sistema, mas não temos nenhuma com a nossa qualidade, com um vice-delegado de polícia preparado, que é o João Tayá, uma pessoa especializada na área de segurança, profissional na área de segurança, que é uma área muito importante para o governo e para a sociedade nesse mandato interino, com um acúmulo de estudos que eu tenho na área de saúde e de educação, eu que sou professor e que sou estudioso dessas áreas,
com o acúmulo que eu tenho em relação ao interior, como desenvolver alternativas econômicas no setor primário, porque fiz e deu certo. Eu fui o primeiro prefeito do interior a criar uma creche, eu fui o primeiro prefeito a estabelecer um programa de contraturno, fui o primeiro prefeito do interior a estabelecer um sistema de apoio estratégico para os policiais estaduais, eu fui o primeiro prefeito do interior a regionalizar a merenda escolar, eu fui o primeiro prefeito do interior a criar conselho comunitário para não ouvir só os vereadores, mas ouvir a sociedade com seus líderes eleitos. Eu fui o primeiro prefeito do interior que desenvolveu um amplo programa de agricultura familiar. Eu fui um dos prefeitos mais jovens do Brasil, do Amazonas, e desde lá me preparei muito. Eu estudo, eu interajo, eu percebo as experiências que dão certo em outros lugares do Brasil, e eu sei que com o Luiz Castro e com o Vitor Tayá pode ser bem diferente, não desmerecendo os demais, mas dizendo que a nossa candidatura representa de fato a diferença nessa eleição. E basta você perceber isso, não se deixar enganar, não se deixar iludir. O senhor ajudou a formular aquele programa Zona Franca Verde, ou ele já é depois da sua passagem pela CEPRO? O programa Zona Franca Verde foi um programa conceitualmente bem interessante, bem mais avançado do que o terceiro ciclo. Mas ele emperrou numa série de obstáculos por falta de vontade política e de comprometimento da própria estrutura de gestão. E, infelizmente, não avançou na velocidade que deveria avançar. Nós temos essa característica, cada governador cria um programa diferente para o interior. Depois do Zona Franca Verde veio o Amazonas Rural, e depois veio Matriz Econômica Ambiental, e aí vem a roupagem. O Zona Franca Verde, na teoria, seria um programa melhor do que o terceiro ciclo, e começou melhor. Mas depois ele emperrou no mesmo paternalismo, na visão atrasada, arcaica, da política de querer dar esmola para o povo depois devolver com voto. Eu me lembro do baião de Luiz Gonzaga, da década de 50, em que Luiz Gonzaga dizia assim: ai doutor, uma esmola que vicia o cidadão, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. Se você dá uma esmola para o cidadão com dinheiro que é dele mesmo, você o vicia, o condiciona a ser um dependente do poder público. Este é o grande erro no interior do Estado, dessa escola política, além dos atos de corrupção, de incompetência. As pessoas precisam de oportunidades e não de esmolas. Portanto, o Zona Franca Verde começou bem, mas depois ele foi caindo dos mesmos erros do terceiro ciclo. Inclusive, o secretário do PCdoB que assumiu, que criticava tanto esses erros, cometeu eles em número absurdo. Eu sou contra esse paternalismo. Eu acho que tem que dar oportunidades de financiamento, de apoio à comercialização, de infraestrutura, de agroindústria, de garantia de preço mínimo, de boas sementes, mas você tem que estimular uma ética do trabalho. O Amazonas está dependendo exclusivamente da Zona Franca de Manaus, porque a nossa elite, não toda, mas quase toda, econômica e política, se acostumou à Zona Franca, ao polo industrial, como uma galinha dos ovos de ouro, como uma vaca para ficar nas tetas da vaca. E não foi capaz de gerar alternativa. Ela reproduz aquela lógica atrasada dos coronéis da borracha, que ficaram achando até o estertor da borracha, até o final do período da borracha, achando que a borracha ia sustentar o Amazonas com riqueza por todo o tempo, até que a borracha foi para outros lugares do mundo. Essa estreiteza, essa falta de visão, esse atraso é característico dessa corrente que está no poder desde 34. Eles enganam o povo e enganam a si próprios, mas eu não estou aí para enganar ninguém e nem para me enganar. E quais são as alternativas, por exemplo, quais são as potencialidades do Amazonas que poderiam ser exploradas para desenvolver o interior do estado? Nós temos várias potencialidades, elas estão aí palpitantes, elas são claras, são vocações. Nós temos o setor primário, que em algumas regiões pode ter uma intensificação maior, como no sul do estado. Outro dia estive em Apuí, consolidada a área de agropecuária. Você tem que tomar os cuidados ambientais, intensificar o uso do solo, fazer as práticas de sustentabilidade, mas o sul do estado é vocacionado para a produção do setor primário. Você tem a região do entorno de Manaus, para produzir hortifrutigranjeiros, que tem uma enorme capacidade. Nós temos também a piscicultura, a aquicultura, e a par do setor primário nós temos um imenso potencial turístico, o turismo ambiental, o turismo de pesca, o turismo de eventos, o turismo cultural, o turismo que pode gerar muita renda e muito dinheiro. Nós temos o setor mineral, que com os devidos cuidados ambientais já rende algum dinheiro para o erário amazonense, mas nós podemos ampliar muito a capacidade de produção mineral do nosso estado. E nós temos algo que é desprezado pelos governantes, que é a biotecnologia. Nós temos o centro aí, os governadores resmungam, reclamam, cada um, mas nenhum tomou para si a tarefa de ser
de fato, o grande líder desse processo de desenvolvimento da biotecnologia. A biotecnologia está aí como uma resposta para a criação de remédios e cosméticos, de alimentos e de outros materiais aproveitáveis na indústria, a partir de pesquisas científicas feitas pelos nossos cientistas e produtos produzidos a partir de matérias-primas extraídas da nossa natureza. E temos a economia criativa, a economia digital, a economia cultural. Ela não é valorizada, então é como se fosse como um conjunto de possibilidades. O Amazonas é um estado com 1.500.000 km², 62 municípios, mais de 6.000 comunidades rurais. Você não pode engessar o Rio Negro com a lógica do Rio Madeira. Então nós podemos, sim, devemos incentivar e exercer atratividade para investimentos externos e melhorar a qualificação dos investimentos aqui para esses diversos setores. Em algumas áreas, como Manaus, você vai ter a possibilidade de desenvolver o turismo com muito mais amplitude do que em outras áreas. Mas no Rio Negro, por exemplo, o Rio Negro pode ser um destino turístico de nível internacional. E essas divisas podem ajudar muito a população do Rio Negro a viver com qualidade de vida muito maior. Não se faz isso num passe de mágica, se faz com a construção de planejamento. Planejamento que o Estado não tem. Nós não temos um planejamento para o desenvolvimento econômico e uma das metas do nosso plano de governo é estabelecer esse planejamento. Agora, deputado, além da Zona Franca, da dependência da Zona Franca, a questão do interior enfrenta outro entrave, que é a questão ambiental, que é muito forte, né? Existem uma série de obstáculos. E tem mais ainda, que é a corrupção nas prefeituras, né? Como é que o senhor pretende trabalhar essa questão? Bom, primeiro com vergonha na cara. A gente tem que dizer com clareza, prefeito corrupto não tem que ser tratado como prefeito correto. A gente tem que ter avaliação dos prefeitos e tem que entender que você pode fazer parceria com o município, nem sempre defendendo a prefeitura. O Estado tem capacidade de se articular com a sociedade viva dos municípios. Mas eu também tenho convicção que há muitos prefeitos e políticos do interior cansaram dessa velha política e estão almejando a possibilidade de entrar num novo ciclo, entrar numa nova fase de gestão. E esses prefeitos serão parceiros do governo, porque eles serão com certeza aliados de uma mudança da forma de governar o nosso estado, porque serão ouvidos, serão tratados com respeito e a sociedade que eles representam terão investimentos prioritários em geração de emprego e renda. E eu quero lhe dizer, os entraves ambientais, como é que a gente supera os entraves ambientais? Fazendo um licenciamento mais rápido, mais efetivo, menos burocrático. O problema das questões ambientais é a demora no licenciamento. É o custo que esse licenciamento tem para o empresário. Outro problema é que o IDAN não está motivado, preparado para ajudar o pequeno produtor, o médio produtor a superar os óbitos ambientais. Então nós vamos ter que ter um grande investimento no IDAN, valorizando esse técnico, esse extensionista que hoje nem o ticket de alimentação mais está recebendo. Então você tem que ter sempre muito claro que não basta você dizer não pode fazer dessa forma, tem que dizer então como é que a gente faz e ter linhas de financiamento claras para investir em atividades econômicas sustentáveis. Eu queria colocar, por exemplo, a questão da energia solar, que está muito forte no nosso plano de governo. Energia solar é para o Amazonas ser expoente na região norte. Nós estamos perdendo a liderança de podermos deslanchar energia solar como um grande componente de desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, de benefício ambiental. Hoje você pode adquirir uma placa de energia solar para a sua casa, Valmir, e com 5 anos você já tê-la pago, com valores equivalentes à prestação da conta de energia que você paga. Basta você ter acesso a um financiamento. Aí, como eu sou presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo, nós vamos trazer as cooperativas de crédito para elas entrarem nos municípios do Amazonas, dar o suporte e fazerem o financiamento que hoje o BASE e o Banco do Brasil se recusam a fazer para as atividades que podem gerar emprego e renda com sustentabilidade. Pois é, a questão da energia solar é exatamente o preço, né? E até hoje você não trouxe, por exemplo, para produzir placas de energia solar na zona franca de Manaus, né? Tem que estar, e estamos comprando placas do Nordeste, da China, estamos comprando até da Itália e mais recentemente do Pará. O Pará está instalando uma grande indústria de produção de painéis de energia solar. Aliás, o Pará já tem um plano de turismo para 30 anos. É preciso que as pessoas saibam também que tem coisas que têm que ser feitas para longo prazo. Por que Curitiba é uma cidade organizada e Manaus é essa bagunça?
Porque em Curitiba tem um sistema de planejamento organizado que funciona desde a década de 70 e que nenhum prefeito pode desmanchar, tem que respeitar, que está na lei orgânica e funciona. O prefeito de Curitiba pode ser de qualquer partido, ele não pode ir contra o planejamento que já está introduzido há muito tempo. Aqui no Amazonas é o contrário. Cada governo, cada prefeito de Manaus e cada governo do estado improvisa da forma que quer improvisar. Mete publicidade na tua cabeça e te engana e muitas vezes você ainda vota. Não digo você, eleitor consciente aqui do Amazonas atual, mas infelizmente eu me refiro às pessoas que se deixam manipular e depois reclamam. A questão da saúde é clara, a da segurança também. Nós temos um grave problema de gestão na área de saúde, de má administração na área de saúde, com contratos milionários, com um custo altíssimo, que precisa ser revisto, de terceirização. Compramos remédios, hoje o governo do Amazonas compra remédio no atravessador, no distribuidor de remédio aqui em Manaus, quando ele podia comprar pela metade do preço na FURP, em Manguinhos, no Instituto Oswaldo Cruz e nos laboratórios privados. E, portanto, com um custo muito menor, abastecer a sua rede na capital do interior, sobrando dinheiro para chamar os concursados, sobrando dinheiro para melhorar sua capacidade de exames, sobrando dinheiro para poder investir nas cirurgias, sobrando dinheiro para fazer a saúde funcionar com uma logística mais racional, integrando as questões de baixa, média e alta complexidade. Meus assessores falam, não fala isso, Luiz Castro, que o pessoal não entende. Pois eu vou falar assim, é preciso compreender que a desorganização da saúde, ela prejudica o povo que não tem dinheiro para pagar o plano de saúde. E não é diferente, Valmir, não é diferente na área de segurança. Na segurança há uma desorganização sistêmica. Vocês sabiam que na segurança na Secretaria de Segurança tem muito mais cargo comissionado do que servidor efetivo? Vocês sabem que falta policial na ponta e está cheio de gente ganhando salário em cargo comissionado na burocracia da Secretaria de Segurança? Onde é que precisamos? Nós precisamos do policial, é na rua, o civil, o militar, na atividade fim. Então, para fazer isso, é preciso dizer não. Não para aqueles pedidos que vêm de qualquer gabinete poderoso. Eu sou um camarada muito complicado para aqueles que gostam de privilégio. Eu fui prefeito no município de Envira e eu dizia ao delegado de polícia, fique tranquilo. Pode ser o maior cabo eleitoral, o meu melhor correligionário. Se ele errou, errou e pronto. Eu avisava os vereadores, eu não vou proteger ninguém que esteja fazendo nada errado. Você pode ser meu aliado político, mas se você pisar na bola, pague você as consequências de ter pisado na bola. Nossa polícia, por exemplo, ela não pode fazer nada que afete o governador. Ela tem que ser uma polícia totalmente obediente ao governador. Nós queremos a nossa polícia mais independente. Vejam o sucesso da Polícia Federal. A Polícia Federal tem independência. Se ela não tivesse independência, ela não conseguiria fazer as investigações e as operações que colocam corruptos de grande poder econômico e político na cadeia e que ajudam a Operação Lava Jato a desenvolver sua atividade. A nossa polícia, e não é raro isso acontecer, se um delegado no interior começa a investigar o enriquecimento ilícito de um secretário, de um prefeito, com pouco tempo, esse agente político vai ao governador e aquele delegado é retirado do município. Nós queremos uma polícia que investigue corrupção, porque se nós não gostamos de corrupção, nós queremos que a polícia investigue a corrupção até no nosso governo, porque nós não queremos que ninguém esteja roubando dentro do nosso governo. Essa que é a diferença, meu amigo, minha amiga, da nossa candidatura. Quero ver quem pode dizer isso, quem já fez isso. O Luiz Castro fez isso. Numa cidade pequena, mas eu fiz isso ao longo da minha carreira política. Por isso eu estou subindo o meu tom, Almir. Porque tem pessoas que me acham muito bem comportadinho, porque eu falo linguagem técnica e acham que eu estou aí com cara de paisagem. Eu não estou com cara de paisagem. A minha filha foi assaltada, a minha neta foi assaltada. Eu não tenho proteção para minha família, a não ser para mim, que moro ainda num lugar relativamente mais protegido. Eu vejo como é perigoso para o cidadão e para a cidadã, como nós precisamos mudar essa gestão da saúde e a gestão da educação. Secretário, em relação a essa questão da saúde, nós tivemos, primeiro, a contratação de cooperativas médicas, né? Começou assim esse processo que se transformou em terceirização pura. E aí essas cooperativas nem existem mais, hoje são empresas que contratam médicos, o governo paga um valor X, eles contratam o médico por um valor Sim. Y, Sim. tem um lucro danado, né? Sim. A gente sabe disso. E todos os setores da saúde, também da segurança pública, na educação, tudo se terceiriza hoje. O senhor vai mudar essa realidade? Sim, a gente tem que mudar essa realidade.
mas a gente tem que separar a terceirização da alta nível de especialização. Por exemplo, só existem 10 patologistas no estado do Amazonas. Então não adianta fazer aqui ter um arroubo e dizer eu vou acabar a terceirização na área de patologia, porque eu seria hipócrita, mentiroso, demagogo. A gente vai ter que manter algumas terceirizações em áreas de alto nível de especialização, até que a gente consiga atrair profissionais do serviço público para suprir. Agora, a área de enfermagem, ela é a área mais crítica da terceirização. A área de enfermagem, onde você tem profissionais disponíveis no mercado, você tem muita gente formada em enfermagem, você tem inclusive mais de 3 mil concursados a serem chamados, e você está com a área de enfermagem na terceirização nas principais unidades de saúde de Manaus, inclusive com empresários, alguns deles que nem são da área de saúde e que pagam irrisórios R$70 para um técnico de enfermagem, irrisórios R$100 para um enfermeiro, por um plantão de 12 horas. Imaginem os senhores e as senhoras, menos do que uma empregada diarista, com todo o respeito que a gente deve ter à trabalhadora diarista, esses profissionais de alta especialização, além de receberem esse valor irrisório, demoram às vezes 2 ou 3 meses ou até 4 meses para receber os seus salários. Isso vai acabar. Terceirização é exceção, não pode ser regra. Nós transformamos, nós não, porque eu não participei disso, mas o governo do Amazonas transformou isso numa regra. Terceirização, excesso de gasto com compra de remédio, ou compadrio. Para os meus amigos eu facilito, para o povo é o que sobra. Como a arrecadação não é mais aquela arrecadação estúpida do tempo de Eduardo Braga e de Omar Aziz, porque eles nadaram em dinheiro, é bom que se diga, o governo Omar e o governo Eduardo Braga nadou em dinheiro, e o governo amazonino também teve muito dinheiro. Agora a gente tem que ser muito mais racional. O que é a prioridade? São os amigos do poder ou é a população? Por isso eu te digo, 18 é diferente. Quando eu faço esse meu gesto de independência, eu digo que realmente não tem ninguém segurando nesse braço, só Deus e o povo. Eu pergunto a você, você quer continuar votando naqueles que te manipulam, que te enganam ao longo dos anos? Ou você quer um governante sério, competente, honesto, que vai combater a corrupção e vai focar o dinheiro público naquilo que é mais importante? Segurança, saúde, educação e programa de geração de emprego, renda e políticas de juventude e adolescência. Porque nós precisamos trabalhar também no combate à criminalidade na causa, que é a exclusão da nossa adolescência, da nossa infância, da nossa juventude, das boas perspectivas de vida. E tudo isso está no nosso programa de governo. Eu ouvi certa vez de um coronel da Polícia Militar que era muito mais vantajoso para o Estado contratar, por exemplo, uma empresa de aluguel de carros para a Polícia Militar, como se faz hoje. Porque ele disse o seguinte, quando você faz uma compra de automóveis, quando se fazia aí todo mundo na Polícia Militar mudava de carro e comprava um carro do mesmo formato ali, porque o cara troca peça pro carro dele, ele troca pneu, ele faz... É aquela pequena corrupção que existe entre os servidores públicos. Como combater isso, candidato? Combater com sistemas de auditoria e de controle interno e externo permanentes. Eu era muito chato. Por exemplo, controle de gasolina, de almoxarifado, de cimento, no município de Envira. A gente tinha, de fato, um controle e uma rigidez em cima desses pequenos desvios. Então é preciso a gente ter, de fato, a adoção de uma sistemática de honestidade dentro da administração pública. Eu tenho certeza que a absoluta maioria dos policiais é honesta, mas se uma minoria infiltrada começa a cometer esses delitos, a gente tem que ter a capacidade, no momento inicial dessa fase delituosa, combater e evitar. O Luiz Castro no poder, com o João Tayá, que é delegado de polícia, que combate o crime, eu que não gosto de propina, eu costumo dizer, na política eu acho que eu tenho um defeito genético, você que está me ouvindo, eu não gosto de propina. Esse parece ser um contraponto. Outro dia dizer, todo político é bandido, então prove que eu sou bandido. Por que eu não tenho um único processo contra mim ao longo de uma vida limpa, honesta, em que administrei recursos públicos sem desviar? Não é todo mundo desonesto. O problema é que muitas vezes o povo está votando os desonestos. A gente tem que incrementar esse sistema de controle interno, mas tem que deixar o cidadão fiscalizar. O cidadão é o melhor fiscal. Ele te avisa, olha Luiz Castro, olha João Tayá, olha secretário de segurança, estão começando a fazer desvios no recurso público. Mas o cidadão tem que acreditar. Por exemplo, com um contrato desse com a Humanizare de R$ 5.100 por mês para cada preso, o mais caro contrato de terceirização da América Latina, o cidadão não pode acreditar no governo.
com os políticos vivendo em mansões nababescas, andando de iate, indo para jogatinas em Chicago, em Las Vegas e torrando dinheiro público com jatinho, o cidadão não acredita que o governante trabalha com honestidade. Mas com o Luiz Castro e com o João Tayá, ele vai acreditar, porque nós somos quem somos, nós não temos disfarce, nós não estamos fingindo para você, nós estamos dizendo que o Brasil não aguenta mais esse tipo de governo que é atrasado, que é incompetente. Ele não é só corrupto, ele é incompetente. Porque a corrupção traz dois problemas. Essas máfias que se instalam no poder, além de tirar o dinheiro que tem que ir para aí, tem que ser investido na área de saúde, educação, de segurança, nas políticas mais importantes, ele também distrai a atenção de quem está no governo para muito mais se preocupar em fazer esquema do que em gerir política pública. Então nós vamos ser muito rigorosos nas contratações de cargos comissionados, queremos reduzir, nós temos mais de 1.800 cargos comissionados, nós temos mais de 2.000 cargos nessa ADES, por aí são 3.800 cargos que não passam por nenhum critério que não seja a vontade pessoal do governante. Então nós vamos cortar isso no mínimo pela metade e vamos estabelecer que servidor público efetivo tem prioridade para ocupar os cargos de chefia e de assessoramento e só chamar pessoas de fora que tenham competência, sensibilidade social e probidade. Sabe o que é probidade? É honestidade, é aquilo que você ensina ou que você aprende em casa. É aquilo que o evangélico, o espírita, o católico aprende também na sua prática religiosa. Mas estranhamente a gente vê aí alguns pastores e até religiosos de várias religiões praticando a fé dentro da igreja e orientando os seus irmãos a votar no pessoal do Rouba Mais Faz. E eu quero dizer, você tem o poder discricionário, o livre-arbítrio para escolher o melhor. Não vá na onda desses lobos em pele de cordeiro que te orientam a votar em políticos que não têm compromisso com a população. Não caia nessa tentação que os pastores de algumas igrejas, felizmente de todas não, mas de algumas, tentam imputar na cabeça dos seus fiéis como se fosse uma ordem divina votar na corrupção. A ordem divina é votar limpo. Se você quer um governo limpo, vote no 18. Deputado, no seu plano de governo apresentado no TRE, o senhor tem um plano de emergência para 5 áreas na qual o senhor propõe ações prioritárias, que é gestão pública, saúde, segurança, educação e geração de emprego e renda, isso em 4 meses. São 5 áreas para melhorar em 4 meses, não é muita área para pouco tempo? Não, se você observar e ler tanto o plano de emergência como o plano sistêmico para os meses seguintes, você vai perceber que nos 4 meses é para você introduzir, para você criar os instrumentos para desenvolver ao longo do governo interino. Então os 4 meses é para fazer a arrumação da casa e iniciar essas ações. Nós não colocamos metas físicas, porque nós seríamos irrealistas, mas colocamos metas qualitativas. Por exemplo, o programa para os jovens, o menor aprendiz e para o primeiro emprego, em relação à geração de emprego e renda. É um programa que visa diminuir o imposto do comerciante, diminuir o imposto do prestador de serviço e ele corresponder com a ampliação da contratação de jovens aprendizes e de jovens do primeiro emprego. Por quê? Você diminui a arrecadação de imposto numa ponta, mas você recupera na outra, porque aquele jovem passa a ser um consumidor e o consumo desse produto que ele compra com o seu salário, ele gera imposto para compensar a diminuição do imposto para o comerciante. A gente precisa ser inteligente, o Ceará fez isso, aumentou a empregabilidade sem perder a arrecadação, diminuindo a alíquota de imposto. Nós não estamos estabelecendo que em 4 meses vamos mudar tudo, nós vamos em 4 meses redirecionar, colocar o nosso barco na direção correta, porque ele está indo para o fundo. Não é diferente também nas políticas de contraturno. Eu já fiz esse programa, foi o primeiro a fazer no interior do estado, no projeto Floresceni em Vira, com as famílias mais vulneráveis. Então vamos mapear as zonas vermelhas, onde tem mais jovens mergulhados na marginalidade, adolescentes, estuda de manhã, de tarde vai para o programa de contraturno. Não vai ser diferente no interior. Por quê? Porque nós não vamos ter tempo para fazer escola em tempo integral nos próximos 20 anos para todos os alunos do Amazonas. Nós temos que continuar avançando, mas enquanto não conseguimos chegar a essa meta, que é uma meta inclusive do Plano Nacional de Educação, nós temos que ter a capacidade de retirar os jovens, principalmente dos bairros mais pobres da capital do interior, das ruas.
Então, estuda de manhã, de tarde está num projeto. Onde é que vai ser esse projeto implantado? Esse projeto de educação complementar com arte, com cultura, com esporte, com reforço escolar, com uma única merenda de reforço, ele vai ser colocado em áreas de parceria com as igrejas, com associações comunitárias, em campos de futebol, com um pequeno caramanchão, com chapéu de palha, com simplicidade, com pé no chão, mas vai trazer resultado, interligando com a saúde do adolescente, saúde bucal, fazendo com que aquela criança, aquele adolescente, ele realmente durante o dia, além da escola, ela tenha outro ambiente de reforço que vai fazer com que ele não se marginalize. Trabalhando também com as famílias, isso vai iniciar e a gente vai procurar fazer o máximo. Quanto nós vamos atingir, não sei, mas nós vamos começar pelas regiões mais pobres. A diferença é essa. Hoje tem boas escolas de tempo integral, mas elas estão beneficiando mais a classe média alta do que o povo. Agora, deputado, em caso de eleito, o senhor vai pegar um estado endividado, que paga aproximadamente quase 80 milhões de reais por mês da dívida pública. Como é que o senhor pretende obter os recursos necessários para implementar seus projetos? Repactuando todos os contratos. Eu estou aqui com a relação dos 100 maiores contratos do Estado, né? Só da área de custeio. Só aqui você tem uma possibilidade de mais de 50 milhões de reais de contratos que são acumulados, mas nós vamos colocar no custeio de 5 milhões ano. Você pode fazer de 500 milhões para você poder fazer uma economia substancial, e nós estamos fazendo a conta aqui. Acumulados ao longo dos anos, dos 100 maiores contratos, nós temos 5 bilhões e 200 milhões de contratos. Se você fizer uma economia e nós queremos fazer 10% em média desses contratos, você vai economizar 500 milhões de reais. É isso que nós temos que fazer. É economizar nos contratos, é fazer compras mais baratas, é diminuir o gasto com carros comissionados, é racionalizar a administração pública. Por isso que eu digo, algumas pessoas reclamam, o Luiz Castro faz um discurso muito técnico, mas tem que ter técnica para você fazer uma mudança profunda na gestão do Amazonas. Mas também tem que ter decisão, tem que ter independência, tem que ter coragem e tem que ter planejamento. Tudo isso a nossa campanha tem, comigo, com o João Tayar, a nossa propositura. Se você encontrar essas mesmas condições e qualidades em outro candidato, vote no outro. Mas se você comparar, você vai votar no 18. Candidato, nosso tempo acabou, já passamos de 41 minutos. Posso fazer minhas considerações? Mas pode fazer sim, Bom, mais um minuto para o senhor fazer as considerações e a gente encerra a nossa entrevista, que está muito boa. E tem muitos detalhes que não vai dar tempo, você pode ir na nossa página na internet, nosso Face, você acessa o nosso plano de governo, inclusive recebendo novas contribuições. Bom, eu quero fechar agradecendo ao Amazonas Atual, a acolhida, o excelente trabalho de jornalismo que vocês desenvolvem, dizer que para nós é muito importante esse espaço alternativo, já que somos muito prejudicados pelo pouco tempo na televisão e no rádio. E dizer para você que realmente não quer mais continuar votando nos mesmos, na mesmice, que está insatisfeito pela falta de segurança, pela violência, pela educação de baixa qualidade, pela falta de oportunidades de emprego para os nossos jovens, pelo desrespeito com as nossas mulheres, nós dizemos para você que pode ser diferente e que a diferença nessa eleição é de fato Luiz Castro e João Tayar no 18. Com a nossa independência, com a nossa verdade no coração, te dizendo, nós não estamos mentindo para você, nós queremos fazer de fato o início de uma grande mudança e pedimos o teu apoio para o 18. Ok, muito obrigado, participação do Kleber Oliveira, obrigado candidato, nós encerramos aqui a nossa transmissão.